Então, pessoal, eu estava pensando em fazer uma série nesse canal que eu criei aqui, que fala em busca da liberdade. Eu estava pensando em fazer uma série desse canal, desse livro, né, falando sobre alguns capítulos interessantes que eu tenho lido esse livro e tenho aprendido muito. Se você também quiser, eu vou deixar aqui no link do vídeo, eu vou deixar o link desse livro que você pode adquirir com segurança. Você também vai gostar. Eu tô aqui, ó, estou lendo aqui, ó, tá vendo aqui, pessoal? Estou lendo aqui, ó, O Homem Mais Rico da Babilônia. E o interessante é que o primeiro capítulo eu estava lendo e meditando aqui, que o primeiro capítulo fala sobre um homem por nome Bansi, né? E o escritor do livro, interessante, ele tem uma escrita muito boa que prende a nossa atenção. Fique comigo até o final desse vídeo e você vai ver alguns pontos interessantes, porque ler livro apenas por ler não adianta. Você tem que ler livro, temos que ler livro e aplicar alguns conhecimentos que tem no livro, algumas riquezas que tem no livro, na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Para que possamos adquirir mais conhecimento, mas conhecimentos aplicáveis, não aquele conhecimento que nós insistimos de conhecer, né? Lemos demais, mas não aplicamos o que lemos, não adianta. Aí muitas vezes fala, poxa, aquele livro não foi legal, não mudou a minha vida. Não mudou porque muitas vezes eu mesmo, por exemplo, li tantos livros e muitas vezes não coloquei em prática. Então muitas vezes devemos ler e o pouco que adquirimos com conhecimento devemos colocar em prática, né? Então o que me chama a atenção é que o escritor ele começa dizendo que Bansi ele era um fabricante de carruagem, né, da Babilônia. E o interessante é como ele começa o primeiro capítulo. Ele diz que Bansi, certa feita, ele se achava completamente desanimado, né? Preste atenção nisso. Preste atenção no que eu vou te falar. Isso aí pode mudar a sua vida se você observar. Tá mudando a minha e eu observando, né? Ele estava desanimado, sentado na mureta que cercava a sua propriedade, em completa tristeza. Ele estava olhando em direção da sua habitação humilde e a oficina aberta, onde se podia ver uma carruagem em fase de acabamento. Então você veja que ele já começa dizendo que o Bansi era um fabricante de carruagem, né? Que fabricava a carruagem, porque antigamente não tinha-se os carros, fabricava-se a carruagem, né? E nesse dia ele estava trabalhando desanimado. A primeira lição que eu aprendo nesse livro aqui, talvez você deixe no seu comentário o que você aprende, é que tem momentos das nossas vidas que nós temos que parar, né? Nós andamos no automático, né? Só fazemos e não paramos para analisar como é que está sendo a nossa vida, né? Então, é, saímos do papel do autor principal e nos colocamos como um observador da nossa própria vida. Bansi, ele para e ele começa a olhar em direção da sua casa, ou seja, em direção da sua vida. Como é que a sua vida está? Então tem um momento na nossa vida que nós devemos parar e analisar a nossa vida, né? Primeiramente, o livro, eu já aprendo isso com o livro. E eu fiz algumas anotações, né? Aqui. Primeira anotação. Para mudar a nossa vida, devemos nos observarmos de fora da nossa vida. Entendeu? Parece um paradoxo, né? Para mudar nossas vidas, temos que nos observar fora da nossa vida. Porque muitas vezes levantamos, comemos, trabalhamos, voltamos para casa, dormimos, levantamos, comemos e ficamos nessa a famosa, né, como diz o esqueci o nome dele aqui, o livro Pai Rico, Pai Pobre, é a famosa corrida dos ratos. Aí uma das coisas interessantes é que ele parou, em vez de ficar só trabalhando, ele parou